Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nesta noite, que a graça e a bondade e a misericórdia do Senhor, em ricas consolações, seja com a vossa vida. Nesta reflexão bíblica que iniciaremos hoje, trazida do coração de Deus para o vosso coração, e Deus falará com a vossa vida através da sua poderosa mensagem. O tema hoje que destacaremos está inserido na Bíblia Sagrada conforme uma vida que agrada a Deus. Nós sabemos que o diabo é quem é o tentador da nossa vida, aquele que anda em derredor buscando quem possa tragar, e as suas correntes malignas chama-se o pecado, aonde aprisiona a raça humana. O homem sem entendimento vai indo de mal a pior. Mas a Bíblia nos diz em João, capítulo de número 8, versículos de número 31 a 36, que nos diz: Jesus dizia, pois, aos discípulos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhes: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica em casa para sempre, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Vemos, meus irmãos, a todos que nos ouvem, que nos acompanha, que esse texto de João, referindo-se Jesus em seu sermão de doutrina, aqui revelando acerca dos judeus que criam em sua palavra. E vemos no versículo de número 32, quando ele, na verdade, manda conhecerem a verdade. E no versículo de número 3, ele diz literalmente que de fato a verdade vos libertará. A Bíblia diz, meus irmãos, que multidões seguiam Jesus, e por onde ele passava, todos se admiravam com seus milagres, suas libertações. E isto falava o profeta Isaías, quando diz em sua profecia que o Espírito do Senhor está sobre mim, e que me ungiu para pregar boas novas aos cativos, e pôr em liberdade os oprimidos, e dar vista aos cegos. Jesus, quando sentou na sinagoga, pegando o livro da lei, viu que estava escrito acerca de seu nome. E o primeiro ponto que queria destacar simplesmente era o versículo que diz de em conhecer a verdade, e ela vos libertará. Quem comete pecado é servo do pecado, é escravo do pecado, mas a verdade, ela dá a luz para a liberdade. Se alguém encontra no final do túnel da vida, preso no pecado, preso nas concupiscências do mundo, vivendo na contramão de Deus em iniquidade, a única resposta de Jesus é: se conheceres a verdade vos libertará. E o primeiro ponto, é claro que existe muitas definições para o pecado,
Pecado existem muitas definições que pode fazer-se como aquele que torna-lhe prisioneiro. E sabemos que o pecado é totalmente contrária à vontade perfeita de Deus. E em hebraico a palavra pecado vem do seu contexto recha ou parapitoma, que no grego dá o mesmo sentido, ambos as duas palavras, como significado de pecado ético, tanto na área moral como na área espiritual. E todas as demais definições, tanto no hebraico como no grego, traduzem como uma transgressão, que significa moralmente religiosa e originalmente falando revolta, injustiça e maldade, ou violação é aquele que está violando a lei. O pecado externo, porém, está na ação que cometemos e agimos no sentido da vida. A vida que Deus deu a seus servos é uma vida de pureza, em santidade. Em santidade devemos andar, porque o Senhor, Ele é santo. Em primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 16, Pedro diz que Ele é santo e quem nos chamou é santo, e então devemos andar em santidade. Quem pratica pecado está violando simplesmente a lei, os princípios, a moral da vontade de Deus. A Bíblia diz em Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 20, mostra o apóstolo Paulo quando a lei de Deus é transgredida por meio do pecado do homem. Em Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 9, quando também a gente faz acepção de pessoas. E no mesmo livro de Tiago 4:17, quando você pode fazer e não faz aquilo que é a vontade de Deus, literalmente é desobediência. E desobediência também é pecado. As definições, ela mostra como o ser humano, agindo desta forma contrária, pode violar a perfeita lei de Deus que Ele estabeleceu. Em Mateus, capítulo de número 23, versículo 23, quando a Bíblia diz que quando você tem fé e tem misericórdia, mas não age para com o próximo, também está pecando. Então a Bíblia diz, meus irmãos, é chamado esses sentidos da palavra hebraica e grega que dão significados de um pecado literal. Este é o pecado exterior, quando você transgride a lei de Deus, quando moralmente falando, literalmente falando, você está agindo conforme os pecados que lhe torna na direção contrária à vontade de Deus. E o apóstolo Paulo diz que esses tais são desobedientes a Deus. Aleluia! Também, meus irmãos, a Bíblia no termo de pecado também refere-se e nos mostra que o homem é capaz também de vivenciar uma vida em pecado interior. O pecado interior do homem. Existe o pecado exterior, que é aquele pecado quando você literalmente comete contra a lei moral de Deus. E este pecado nós vemos conforme nós dizemos, Tiago capítulo 2, versículo 9, Tiago capítulo 4, versículo 7, Romanos capítulo 3, versículo 20 e Mateus capítulo 23, versículos 23. Estes textos nos mostram o pecado exterior do homem,
quando literalmente ele faz contrária à lei de Deus. Agora veremos, meus irmãos, o que a palavra também de Deus nos mostra, quando o homem também ele é capaz de interiormente cometer pecados, porque a Bíblia nos diz que o homem, segundo a sua natureza, da sua carnalidade, não pode nunca agradar a Deus, mas aquele que anda em espírito, sempre na vontade de Deus. João nos dá um exemplo disso, no capítulo de número 8. Falaremos agora do pecado interior do homem. Em João, capítulo de número 8, versículo de número 44, a Bíblia diz, 8:44 de João: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, quando você olha esse texto, o diabo ele vem agindo conforme pode agir na vida das pessoas. E nós sabemos muito bem que isso é interiormente, porque o desejo ele não parte do exterior do homem, mas o desejo ele parte do interior do ser humano. Interiormente falando, Jesus falou em Mateus que do coração saem os pensamentos maus, o adultério, o homicídio, a cobiça, o desejo mau, é proveniente do exterior do coração do homem. E dentro deste contexto, os desejos carnais do ser humano, que devem, aleluia, não permanecer na vida do cristão, ele tem que se submeter à vontade de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, estou crucificado com Cristo, porque levo as suas marcas em mim. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz também, meus irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 3, a natureza interior do homem, com seus pensamentos, são malignos. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 2 e versículo de número 3. A Bíblia nos diz: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. A Bíblia nos mostra que os desejos, ele é provenientemente interior e revela na natureza humana. Sabemos que todos em Adão pecaram e carregam na descendência da humanidade a consequência do pecado do primeiro homem criado por Deus. A Bíblia diz então que do interior, a carne, o desejo carnal, a humanidade que anda segundo os princípios de suas vontades, não agrada ao Senhor. A Bíblia diz em 1 de João, capítulo 3 e versículo de número 8, que aquele que comete pecado é servo do pecado, é escravo dele. Mas para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. A Bíblia diz que o Filho de Deus, ele desfaz as obras do diabo.
Satanás tem investido fortemente na humanidade. O diabo tem agido fortemente contra as pessoas e também contra as pessoas tem levado a elas a viverem na contramão de Deus. E em Tiago, capítulo de número 4, versículo 4, diz a Bíblia: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigos de Deus. A Bíblia diz que o diabo, ele faz o ser humano tornar-se inimigo de Deus por obras mais conduzentes à carne. E não se esqueça que quando você está, aleluia, na frente de coisas inadequadamente à sua vista, quando você está agindo ocultamente, aleluia, contrária à vontade de Deus, lembre-se de uma coisa: você está fazendo o desejo de Satanás. Quando você mente, está fazendo a vontade de Satanás. Quando você peca, você está fazendo a vontade de Satanás. Quando você está perdendo o seu tempo na frente de coisas que não te edificam, esta é a vontade de Satanás. O diabo quer cegar, aleluia, todos aqueles que abriram a sua visão em Cristo e andando segundo o Espírito. Ele quer confundir a mente de muitos irmãos, mas nessa noite a palavra de Deus diz: toma cuidado, vigia, fica alerta. O diabo quer introduzir na tua mente que pecado é pecado, mas é certo que a vida do ser humano é essa mesmo, mas o Espírito de Deus, aleluia, está te dizendo: não dar ouvido, não satisfaz o desejo da carne, dá lugar a Deus e não ao diabo, porque as obras já foram feitas na sua vida, aleluia. Você é livre, está liberto, então não dá mais lugar ao diabo e nem ao pecado. Fica firme na vontade de Deus. Oh, aleluia! Oh, glória ao nome de Jesus, louvado seja o nome de Cristo. Quem orava muito não ora mais, quem lê a Bíblia não lê mais, quem crê em Deus está descrendo em Deus, porque ele está querendo confundir a mente da igreja do século 21 de Cristo. Mas nessa noite, nesta palavra, receba força de Deus para você lutar contra o pecado e não arriar as armas e dizer que a batalha está perdida. Jesus nessa noite está te dizendo, o Filho de Deus está te falando, você está liberto, você não mais serve ao pecado, não é mais escravo do diabo, as correntes quebraram, as correntes caíram. Alabará decandalabacharabadai alagassori guerrai. Satanás, ele quer agir nas famílias, ele quer agir nos lares, e se introduzindo, querendo prender a nossa mente em coisas que não edificam. Mas nessa noite, receba esta mensagem de Deus. O Espírito Santo está te dizendo: eu quero você como antes, eu quero você como você era. Volte ao que você era no princípio, porque o diabo está querendo tragar a tua mente, tragar a tua alma, tragar a tua vida, mas não dá lugar à carne, dá lugar ao Espírito de Deus. Oh, louvado seja o nome de Jesus. E de todos isso, só o Filho de Deus pode libertar e assim fazer nova criatura. A Bíblia diz em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, usado poderosamente por Deus, disse: aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Sabe por que ainda
coisas novas não aconteceu na sua vida, porque você não está dando lugar a Deus, você não está dando lugar ao Espírito de Deus. Mas nessa noite, dê lugar a Ele, comece a buscar a Ele, comece a cavar o poço na presença dEle, comece a te edificar nele, porque senão serás casa em areia e não na rocha. E quando vier o vento, vier a tempestade, vier o terremoto, tua casa desabará e cairá por terra. Mas nessa noite te edifica em Deus, na presença de Deus, e crie força para lutar contra o mal que quer destruir a tua vida espiritual. A Bíblia diz, meus queridos, que ser guiado pelo Espírito de Deus é a única forma de vencer Satanás. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo de número, aleluia, 14, a Bíblia diz, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Mas quem não é guiado pelo Espírito de Deus se torna-se inimigos de Deus, conforme vemos na palavra de Deus. A luta, a guerra espiritual, ela é forte, travando-se em nossa vida. Mas em Efésios, capítulo de número 10, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, o Senhor é bom e uma fortaleza. Ou melhor dizendo, meus irmãos, capítulo de número 6, versículo de número 10, a Bíblia nos diz, no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, aleluia, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É guerra espiritual, é batalha espiritual, mas a Bíblia nos diz, fortaleça-se no Senhor, se revista das armaduras de Deus, busque as coisas que são de cima, oh glória a Deus para todos sempre. Através disto Deus nos tornará vitoriosos para a glória do seu nome. No segundo ponto eu queria destacar nesta noite, neste dia, a carne dentro do contexto você tem que entender, porque carne que se refere à Bíblia não é num contexto de que somente é carne. Entenda o que o contexto bíblico fala sobre carne. A carne, segundo o grego, que significa sarxe, essa palavra designa a natureza adâmica, que domina sobre o velho homem, e é justamente essa carne da natureza humana que não nos faz a ter desejos que tínhamos antes. Mas a Bíblia nos diz que contra estas obras do velho homem, da carne que quer reinar em nossa vida, em Gálatas capítulo de número 19, capítulo 5, versículo 19 ao versículo de número 21, a Bíblia nos diz ali que há virtudes do Espírito, fruto do Espírito, e os desejos da carne. O desejo da carne é o que mais o diabo opera na vida das pessoas. É adultério, é prostituição, é lascívia, é idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, heresias, dissensões. Mas o fruto do Espírito de Deus na vida do crente é
paz, é gozo, longanimidade, benignidade, mansidão, fé e temperança. O Espírito Santo produz isso na vida do crente, não dando assim nós lugar à carne. O Espírito Santo, ele faz a gente dar esses frutos gloriosos para a glória de Deus. Além disso, meus irmãos, a Bíblia nos adverte a sermos vigilantes para não se misturar com os manjares do pecado. O pecado, o manjar, é o manjar carnal, porque nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Ele não se agrada quando você está vendo que ele não deve. Ele não se agrada quando você veste como não se convém. O Espírito de Deus não se agrada em palavras que atingem a santidade, a pureza permanente na nossa vida. A Bíblia diz que ele está morando em nós por nós sermos morada, casa, templo para ele habitar. E quando o Espírito Santo habita na nossa vida, não há lugar para o pecado. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 ao 20, leia isto e medite. E por isso aos que andam e vivem segundo a carne, nunca podem agradar a Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 8, a nossa vitória está em ser submisso à vontade do Espírito Santo. Todo tempo é tempo de andar em novidade de vida para agradar ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos nos despojar do velho homem, da natureza velha que em nós habita. Veja também em Efésios, capítulo de número 4, versículo 17 ao versículo 24. Paulo diz isto: outra verdade é que nós devemos que estar vigilante, não só contra a natureza humana que é caída, depravada no pecado, mas porque também temos que vigiar no próprio diabo e também no mundo exterior que ele habita. O texto da Bíblia se resume, e para resumir aqui, sabemos que o diabo é declinado, inimigo, declarado, melhor dizendo, inimigo de Deus e toda a humanidade. Ele é a fonte, o próprio diabo é a fonte de toda a maldade, injustiça, iniquidade e pecado. Satanás, não se engane, que ele é um dragão que solta fogo, que é um animal de chifre, que é uma invenção mitológica. Satanás é um ser pessoal, meu querido. O diabo é um ser pessoal. Sabe por quê? A Bíblia nos diz em Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 4, Jesus foi levado, conduzido pelo Espírito ao deserto, e lá o diabo não lhe tentou em forma de anjo, o diabo não lhe tentou em espírito, o diabo lhe tentou em forma humana, como homem. Isto prova que ele pode se transfigurar em um humano. Assim como Paulo diz que ele se transfigura em anjo de luz, ele pode se transfigurar também em homem qualquer. Mas lembrando, vale salientar neste contexto que o diabo, ele é em si espiritual, mas ele pode se transfigurar também em um ser humano. Ele pode. Quando tentou Jesus, foi na forma de homem. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11. Em Ezequiel, capítulo 28, 13 e 14, mostra isso também. Ele controla as forças do mal nos lugares celestiais, conforme nós vemos em Efésios, capítulo 10, versículo 16. É por isso que Paulo diz para revestirmos das armaduras de Deus. A Bíblia diz também, meus queridos, que além disto, ele anda em derredor, buscando quem possa
tragar, ele está andando em derredor. O sistema mundano que opera segundo a força do mal, aleluia, mostra que nós devemos que abandonar este mundo exterior perverso, porque o diabo atua também. Somente fazendo assim, meus irmãos, podemos fazer a vontade de Deus perfeita em nossa vida, não dando lugar aos desejos da carne, mas se submetendo à vontade perfeita do Senhor, porque é isso que o diabo vem fazendo na vida de muitos. Tem pessoas que usam um termo, diz que, inclusive quando vemos pessoas que acreditam em Deus e fala-lhes simplesmente assim: eu creio em Deus, e usamos umas vezes um termo para dizer que aquela pessoa é amiga do Evangelho, mas amigo do Evangelho ou amiga do Evangelho é a pessoa que faz a vontade de Deus para com o Senhor Jesus. Porque amigo de Deus é aquele que anda segundo o Espírito de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus irmãos, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa dirigir a nossa vida, porque enquanto fazemos a vontade do mal, o mal vem sido atuando, mas Deus está conosco e nos garante a vitória. Porque, como diz a palavra do Senhor, a guerra está travada. A guerra vem se travando, mas o Senhor nos manda se revestir de toda a armadura de Deus. Medite nesta palavra, porque o Senhor, Ele está te dizendo novidade de vida, para que as coisas aconteçam na sua vida e você ser vitorioso. O Senhor é bom. Glória a Deus. Deus abençoe. Continue vos ajudando em tudo, te dando força e graça. Nunca se esqueça, o bom de tudo é que Deus está conosco.